concreto percebemos. E a igreja já tinha falado sobre isso tem muito tempo, né? A igreja, quando o Papa São João Paulo II estava diante da realidade, aqui a gente recorda da Revolução Sexual, o seu pontificado foi ali no final da década de 70, início, né? Ele foi eleito Papa em 78. Em 79, ele começa a escrever, ou melhor, nas audiências, passar esse riquíssimo ensinamento da teologia do corpo, que durou 5 anos, para fazer com que a gente reconheça o valor da sexualidade. A nossa sexualidade, o valor que ela tem. Trago aqui, eu sei que é tudo muito rápido, nem sei quanto tempo eu tenho aqui, deixa eu ver se aqui dá para ver o tempo, nem dá para ver direito o tempo. Então, a nossa sexualidade, aqui trago essa distinção, vou trazer aqui para a gente compreender bem o que significa a nossa sexualidade, o que significa a nossa castidade, tá certo? Compreende-se por sexualidade a dimensão masculina ou feminina com a qual é marcada a personalidade de cada indivíduo. Veja, então, nessa definição, a gente consegue compreender que o que define a sexualidade é a dimensão masculina e feminina com a qual é marcada a nossa personalidade. Então, cada pessoa, e aqui assim, como eu vou estudando muito sobre esse tema, a gente hoje vê muitos discursos que são profundamente problemáticos. Hoje as pessoas falam muito sobre, não falam mais sobre sexualidade, as pessoas falam sobre sexualidades. E o que isso quer dizer é que não se fala mais desses dois aspectos, o aspecto da masculinidade e da feminilidade. Hoje se fala de uma abrangência de definições sobre vivência sexual. Ou seja, hoje as pessoas elas deixaram de reconhecer aquelas outras categorias que nos ajudam a definir o conceito de todas as coisas. Vai fazer uma pergunta fazer uma pergunta não, fazer um comentário com vocês. Todas as realidades que nós conhecemos, elas, por mais que a gente tente dar uma definição a elas, a definição que a gente dá a essas realidades é uma apropriação daquilo que se apresenta como, vamos dizer assim, como uma realidade factual. Um exemplo, quando eu falo que eu sou homem, o que eu quero dizer com isso é que existe muitos aspectos que definem esse conceito. O fato de eu ter um corpo, todo o aparato, desculpe o termo, né, que talvez não se aplique a essa realidade da biologia, mas todo o meu ser, a minha, o meu corpo, a minha fisionomia, tudo em mim, não somente até mesmo externo, que eu consigo ver, mas até mesmo aquilo que é interno, estão carregados da minha sexualidade. Então, eu sou homem não porque simplesmente tenho um genital masculino, isso também. E isso define, de fato, que eu sou homem. É vamos dizer assim, uma realidade que aponta para uma verdade. Mas todo o meu ser e também o meu psíquico, a minha psique também me ajuda
me compreender como homem. Então, aqui eu estou colocando esses pontos para a gente entender. Mas hoje, qual é o grande problema? O grande problema hoje é que as pessoas estão rejeitando. Existe uma tentativa de rejeitar a biologia para colocar o aspecto cultural no centro das definições. O fato é que a biologia aponta neste caminho e a cultura deveria nos ajudar a nos compreender a partir de fato do que a própria biologia aponta. Vocês conseguem entender? Não sei se eu estou me fazendo entender, coloque aí um ok, coloque aí alguma coisa para que eu possa saber se a coisa está caminhando, se está caminhando bem essa reflexão. Então, a sexualidade, ela é uma realidade que marca, que está impressa, né? É um selo, é algo que Deus, ao me criar, colocou em mim. E eu devo me alegrar muito com isso. E eu devo, a cada dia, amadurecer mais a minha compreensão acerca da minha masculinidade. Todos nós sabemos disso. Uma criança, ela não tem compreensão sobre a sua sexualidade. Ela vai compreendendo, ela vai, a própria cultura vai ajudando ela a compreender aquilo que ela é de fato, aquilo que ela é de fato. Mas hoje o que a gente percebe é uma cultura secularizada. Então, se a cultura está secularizada, se a cultura ela perdeu as referências, o que nós estamos produzindo é uma compreensão profundamente, vamos dizer assim, profundamente ferida. E o que nós vamos colher disso, e já estamos colhendo, já estamos percebendo isso, é uma sociedade cada vez mais aonde não se reconhece os papéis, aonde não mais se reconhece o papel do homem, aonde não mais se reconhece o papel da mulher, e essa indefinição gera não uma sociedade mais igualitária, né? Mas uma sociedade que não consegue mais reconhecer a beleza do ser homem e a beleza do ser mulher. Então, vejam como Deus cria o homem e a mulher para se complementarem e a sociedade cada vez mais tem criado um afastamento entre homem e mulher. Ou seja, o homem não consegue mais compreender a mulher, porque, na verdade, não a reconhece como alguém que a complementa, e a mulher também não consegue mais reconhecer o homem como homem, não reconhecendo mais no homem alguém que a complementa. Vejam esse grande mal que está presente nos nossos dias. E isso vai trazer impactos profundos nos matrimônios, porque se o homem não exerce mais o seu papel, a não vivência desse papel vai gerar muitos conflitos, a mulher não mais exerce o seu papel. E aqui, quando eu digo o seu papel, não estou falando dessas idiotices que as pessoas hoje têm tanto comentado, fica tentando criar uma visão sobre as diferenças e até mesmo ver nas diferenças como barreiras relacionais. Não. É tão interessante que o fato do homem ser homem passa para a mulher a segurança. Eu fico imaginando, não sei se as mulheres que estão aqui, se o seu esposo não passa uma segurança para ela e para os filhos, como ela vai se sentir? Se a esposa não exerce bem o papel da maternidade, qual o prejuízo disso para a vida do casal e a criação dos filhos? Eu não sei o que lá, humano.
Então, queridos irmãos, existe uma realidade muito complexa, que eu sei que em um momento como esse é impossível é, a gente sanar, né? Pelo contrário, a gente precisa sempre aprofundar essas questões. Então, compreende-se por sexualidade a dimensão masculina ou feminina com a qual é marcada a personalidade de cada indivíduo, desde o primeiro instante de sua concepção e através de todo o seu desenvolvimento ulterior. Uma outra definição é a condição da pessoa segundo o seu sexo. Veja, é muito bom esses livros antigos. Esse aqui não é nem tão antigo, né? Da Paulus, o celibato religioso, porque ele toca em algumas questões muito interessantes. Ou seja, ele não está falando aqui do gênero, ele está falando do sexo. Interessante, ele não diz que sexualidade é a condição da pessoa segundo o seu gênero. Ele diz, é a condição da pessoa segundo o seu sexo. Longe de ser secundária, essa dimensão masculina ou feminina é constitutiva do ser humano e o impregna totalmente, aquilo que a gente está falando aqui, impregna a pessoa completamente, né? É a parte psíquica, né? É o ser inteiro, né? É o homem na sua totalidade, a mulher na sua totalidade, de tal forma que este não pode existir sem aquela. Veja, nós não podemos viver sem a nossa sexualidade, até mesmo porque trata-se de uma realidade que toca o nosso ser, a nossa personalidade, marca a nossa personalidade. Tudo que ele é e tudo que faz é timbrado pela sexualidade. Que beleza! Eu achei belíssimo isso, né? Timbrado. Tudo que ele faz, tudo que você, mulher, faz, tudo que você, homem, faz, é timbrado pela sexualidade. Esta o afeta biológica, psicológica e socialmente. De tal forma que todas as suas relações com Deus, com os outros e com as coisas são sexuadas, mesmo que não se reduzam à sexualidade. Suas atividades trazem a marca e sua condição masculina ou feminina e exprimem-se permanentemente. Existe, sem dúvida, em cada pessoa humana. Deixa eu dar aqui um passo. Seu eu é vivido segundo esta dessemelhança sexual. Da mesma forma, sua presença no mundo. Todavia, o ser humano e o ser. Todavia, o ser masculino e o ser feminino foram criados um para o outro, voltados um para o outro. Só existem e só se aceitam validamente juntos. Mesmo eu, sacerdote, tenho a necessidade de complementariedade, que não significa complementariedade sexual. Significa complementariedade de relacional. Então, é muito interessante isso, que o homem que foi criado, no meu caso, como celibatário, Deus me criou com todas as potências que um homem tem, com todas as potências sexuais, com todos os desejos, e o desejo, ele faz parte, isso é tão interessante porque você, muitas vezes, como homem, você projeta o teu olhar para alguém de outro sexo, para uma mulher, porque Deus mesmo, quando criou o homem para que ele se complementasse. Então, é interessante a gente compreender que existem as feridas do pecado, que às vezes fazem com que as nossas relações sejam relações muito marcadas pela desordem. Existe, às vezes, por causa das nossas feridas, muitas relações que estão profundamente, que nos impulsionam, poderia assim dizer, para relações que não agradam ao coração de Deus,
mas existe aquilo que é próprio das relações, de uma relação natural, de um homem que se afeiçoa a uma mulher, que acha aquela mulher atraente do ponto de vista físico, que acha aquela mulher atraente do ponto de vista do ser, da sua fisionomia, do seu rosto, daquilo que ela traz como valor dentro de si, e sucessivamente da mesma forma. Claro que a mulher se atrai muito mais para o homem no seu aspecto, nos aspectos psicológicos, como aquele homem se comporta, como aquele homem a trata, como aquele homem a percebe, os valores que ele tem, não tanto como um homem que fica mais preso nessa realidade física, né? Então, essas diferenças foram dadas por Deus para nós nos complementarmos. E mesmo eu, sacerdote, vou trazer essa necessidade, e como celibatário, necessito sim conviver com outras mulheres para que exista essa complementaridade. E quando eu digo isso, eu digo da mesma forma você que é religioso, você que é casado, se você não tiver essa maturidade relacional, você vai ferir o compromisso que você assumiu com a sua esposa, ou você, esposa, vai assumir, ou melhor, vai ferir o compromisso que você assumiu com seu esposo, ou melhor, com Deus, diante do altar. Então vejam como é tão importante a gente ter maturidade para nos relacionar. Nós não somos as nossas paixões. E todos nós somos chamados à castidade. Vejam, a gente falou aqui da sexualidade, mas também a castidade é justamente a nossa sexualidade integrada. E esse processo é um processo árduo. Evidentemente, ninguém conquista um processo de integração da castidade de uma hora para outra. E quando você achar que você já tem o domínio, é claro, todos nós precisamos a cada dia, pela maturidade, adquirir o governo da nossa vida, porque sem governar a nossa vida, a gente não será capaz de se entregar a uma vida religiosa, a uma vida celibatária, a um sacerdócio, ou até mesmo assumir uma outra pessoa diante do altar. Eu preciso governar a minha vida. Isso tem a ver com castidade, com sexualidade. Então, se a sexualidade determina quem eu sou, marca a minha personalidade, a castidade é a vivência integral da sexualidade. E o Catecismo da Igreja, não vou abrir aqui, fala tanto do aspecto da integralidade, como do aspecto da integridade, né? Da integralidade. Eu preciso integrar. E, claro, diante de todas as possibilidades, principalmente nos nossos dias, diante de tanta erotização, a gente é exposto diante de muita coisa. Se você sai para você sai na rua, você encontra ali, né, alguma imagem que pode te levar a ferir a sua sexualidade. Se você está em casa, está diante de uma televisão, nas redes sociais, enfim, você vai estar exposto diante de tantas situações e você precisa sempre pedir a Deus a graça de se afastar dessas situações para cada vez mais você ir, sim, você ir integrando a sua vivência sexual. Então, é uma luta para todos nós. Eu, como sacerdote, preciso viver a castidade e preciso lutar para viver a castidade. Você, como celibatário, você, como religioso, você, como solteiro, você, como noivo, você, como casado, enfim, todos nós precisamos viver essa integridade. Agora, claro, isso não será possível se a gente vive a nossa castidade de qualquer forma. Quanto mais você se afasta do projeto divino para a sua vivência sexual, mais você vai ferir, né, a sua sexualidade. E os nossos afetos. Aqui entra, e por isso que eu falo tanto do fio de ouro. Porque para tudo isso a gente precisa rezar. A gente precisa rezar. A gente precisa rezar muito sobre essas realidades, porque quanto mais nós rezamos e somos curados,
mais nós amadurecemos, mais nós nos amadurecemos. Então, é uma luta, é um embate que a gente vai vivendo, mas é uma luta que nós não fazemos sozinhos. Você não vive essa batalha sozinho, você não vive a batalha de viver a fidelidade ao seu matrimônio sozinho. Deus está contigo. Existe uma graça própria para o seu estado de vida. Eu não estou sozinho. A graça de Deus me acompanha. E assim todos nós. Então, reconhecer a nossa história de vida, as nossas feridas e curar as nossas feridas. Assim você será um homem maduro, uma mulher madura. Eu vou concluir com isso, né? Porque eu sei que tem algumas perguntas, mas como disse para vocês, é um tema riquíssimo.